Muito bem. E a gente, olá, sejam bem-vindos, casal. Nós prometemos falar um pouco sobre as soluções da ira, né? Como lidar com essas reações tão indesejadas, que gerou tanta confusão e polêmica e discussão. Confusão não, Quase que a aula não pô. terminava na semana Poxa, passada, né? Então, a foi, gente né? trouxe o presidente, ele até já vai aparecer aí, que é para poder acalmar os ânimos hoje, A deixa né? dele, ele não estava aqui, Anderson, né? Deixa dele. Então, vamos aprender um pouco. Quem que pode ler o primeiro diapositivo para a gente? É verdade. Então, quando a gente lida com o medo, com uma situação estressora, normalmente a gente começa a ter uma cascata de fenômenos endócrinos e fisiológicos que vai mudando, né? A nossa pressão sobe, nossos músculos enrijecem, a respiração acelera, a mente se prontifica para eliminar aquela ameaça. Tudo isso vai acontecer até haver a explosão e a nossa reação. A A gente ira. sofre a ameaça e a gente reage contra aquilo. É uma resposta fisiológica normal. E esse fenômeno todo, ele dura, essa cascata bioquímica no cérebro, ele dura em torno de 90 segundos. Então, se acontecer a reação, vai ser mais difícil de acabar com ela. É isso que a gente quer saber. Então, se você conseguir usar estratégias dentro desses 90 minutos para que não gere essa reação, é mais fácil de você eliminar uma reação catastrófica. É isso que eu estou querendo dizer, é isso que o manual explica. Isso aqui está no manual também. E isso só vai ser possível ser detectado se você ficar atento a esses sinais fisiológicos que vão fazer com que você tenha uma reação negativa diante daquela situação, uma explosão, uma ira, que, como o Carlos falou, vai gerar consequências nada E boas. a gente vai ler alguns exemplos, algumas situações e vai debater com isso, de que maneira a gente poderia lidar, tá bom? Então, vamos lá. É, outro casal, o casal do fundo aí tem Boa Vista? Pode falar alto? Tem um microfone para ele? Não, é melhor o microfone, porque aí quem tá com a gente escuta. Estamos só com um hoje, né, Anderson? Ah, tá. Se quiser evitar ou sair dessa situação que induz a raiva, precisa fazer isto dentro destes 90 segundos. Senão, fica mais difícil. Eu vos digo, porém, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão sem motivo será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do Sinédrio. sinédrio. Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Quem pode me ajudar a discutir isso, comentar? É importante que fala sem motivo. Se tiver motivo, tá valendo. Você viu a minha reação, né, Júnior? Presidente, cadê o presidente, Barbosa? Eu aqui olhando a tela e a minha reação. Poxa, Júnior. Ah, Não, mas comentando um pouco sobre isso, a minha esposa sabe que eu sou sempre a favor da paz mundial, né? Sempre quando acontece alguma discussão, alguma coisa, tem aquele estresse, mas aí depois eu que vou ali tentar reconciliar. Sempre eu fico pensando muito isso durante o dia, né? Porque a gente passa pouco tempo juntos, né? Aí eu fico pensando isso durante o dia. O pouco tempo que a gente passa sem a gente brigar, o negócio não vai dar muito certo, né? Aí, depois de um dia estressante desse, aí eu cheguei em casa, aí eu falei pra ela isso, né? Tu sabe que eu sou a favor da paz mundial. Me desculpe e dei um chocolate pra ela, né? Ela tá espertinho, né? Próxima, agora a Aninha tem que, né, barganhar para ser uma caixa, duas, né? Para melhorar. Mas obrigada. É importante a gente entender o processo.
Porque quando você entende o processo da ira, do descontrole, fica muito mais fácil de você detectar os sinais e você aprender a lidar com eles. Porque essas discussões, você perder a cabeça, isso hoje tem sido um dos motivos centrais do afastamento dos casais. Porque aí você começa a ficar mais distante. A mulher começa a se sentir não tão especial, não tão importante. E isso afeta vários fatores do relacionamento. E como diz a Escritura, que seja qual for, ele diz assim, aquele que se Polerizar. É, encolerizar ficar contra com seu ira. irmão sem motivo, aquele que tiver ira, mas nós aprendemos. Isso pode Qual ser seria o motivo? De acordo com o que o Salvador nos ensina. Pegando ali o comentário do Júnior, né? Só para ficar claro. Hum? Qual seria isso? De acordo com o que a gente conhece sobre o Salvador e o que ele já nos ensinou. Que motivo seria esse? provavelmente aquelas pedrinhas de tropeço que a gente comentou. Lembra que a gente aprende, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Faz a conta aí, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, se você tiver como base isso e principalmente melhorar isso muito mais quando se trata do seu cônjuge, então o que seria o motivo? E a gente tem que Ele lembrar seria reduzido, que né? a ira, ela é o oposto da luz, é igual à escuridão e à luz. É o oposto do amor, desculpa. Então, se o casal vive com muitos conflitos, muita ira, provavelmente é que tem pouco amor, né? Eles são opostos, né? E então a gente precisa, se a gente não quer lá arder no fogo do inferno, a gente precisa evitar a todo momento esse encolori, Essa ira, essa ira. É verdade, é verdade. essa ira. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é evitar aquela briga inicial, que a gente diz assim, onde um não quer, dois não brigam, né? Meu Quem pai pode, sempre me ensinou isso. quem pode ler esse, pode ler, casal? Ah, por favor, sim. Esqueci, tá ligado? Esqueci, né? Não? Veja aí, por favor. É embaixo. Não é embaixo esse ano. Isso não, é Não, não. isso. Existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. Evite o silêncio congelante. Não deixe que pequenas mágoas do cotidiano se transformem em longos períodos de silêncio. Você Sim. pode exemplificar isso pra gente? Assim, pode ser no É, seu dia a dia? Sobre isso do silêncio, eu estava até comentando com ele agora, que o meu irmão, nós somos um pouco diferentes, né? Meu irmão é mais velho que eu e ele é muito explosivo. E quando a gente era criança, minha mãe falava para quando ele ficasse com raiva, para ele lembrar do nome dos sete anões. Ou de alguma outra coisa que é um pouco difícil de lembrar, né? E aí, até ele conseguir lembrar todos os nomes, Passou uns 90 segundos. a raiva já passou, já a pessoa já fica mais tranquila. Então, essa pode ser uma coisa prática a É- se fazer. Essa é uma das formas de autocontrole que a gente vai ver, inclusive, que é quando você está irado, você começar a focar e pensar em outra coisa, né? Porque aí você diminui, às vezes começa a pensar no hino, né? Faz uma oração, Eu aí vou responder depois de cantar o hino passa, inteiro. passa aquele momento, pode ser só uma estrofe, mas passa aquele momento dos 90 segundos e aí você começa, não, amor, olha, é assim, a gente não vai poder resolver isso agora. Nem teremos tempo para isso, mas depois a gente pode resolver isso, Agora, conversar melhor. vocês podem dar um exemplo para a gente desse silêncio que pode ser uma profunda sabedoria ou esse silêncio contagiante ou congelante? Porque pode Porque ser todos bom dois é ou ruim, silêncio. pode ser bom ou ruim. Exatamente, todos os dois é silêncio, mas ambos podem ter efeitos diferentes. Pode ser um casal ou outro. Fica lá.
Aí já esse silêncio é aquele que pode fazer com que sua companheira pense que ela não é tão importante ou que você não está preocupado com a relação. E aí, quando você decide falar, é com toda a ira acumulada, né? Ou então, assim, eu vou me afastar que é para a gente não brigar. Só que esse afastamento é tão longo que começa. Que vai além da briga. É. Júnior? Na verdade, eu não iria comentar, mas ela pressionou aqui. Eu acredito que eu sempre pensei dessa forma também. Eu sempre fui igual o outro Júnior lá. Eu fui sempre pró a paz. Eu acho que, não sei se em parte era preguiça, mas eu nunca gostei de conflito. Nunca. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para evitar, eu faria e ficaria na minha, tranquilo. E eu acho que essa parte do congelante, né, nós sabemos, né, nós conhecemos pessoas que guardam mágoas aí, talvez que nunca foram discutidas, né? Acho que não se deve discutir na hora, mas é importante discutir sim, mas no sentido de resolver, de se entender, de respeitar um ao outro. Acho que a gente nunca vai conseguir mudar o outro, né? Mas aprender a conviver com aquilo e fazer o melhor possível, né? E a gente já viu situações em que talvez esse silêncio congelante pode muitas vezes gerar uma mágoa ali que nunca sai do coração da pessoa e ela se corrói com aquilo por vários e vários anos por não ter em um outro momento discutido e resolvido. Obrigada. Nesse momento, eu queria fazer um comentário sobre a fala de vocês. Como presidente da Sociedade de Socorro que estou, eu acabo lidando eu lido com as famílias e com muitos problemas relacionados dessas famílias. E esta semana, em especial, eu tive que lidar com 3 situações bem delicadas de famílias. E eu fiquei pensando, uma muito recente agora, tipo hoje, e essa tipo hoje me afetou diretamente, assim, porque faz parte do meu convívio familiar, né? Então, ao ouvir a pessoa, sempre fala assim: ah, mas ele não se importa comigo. A maioria das vezes são essas as falas. Ele não se importa comigo. Ele não está nem aí para o que eu sinto. Eu falo e ele ignora. As mulheres têm muito essa queixa. E, ao contrário, diz assim: ah, mas nada do que eu faço é bom para ela. Não importa o quanto eu me esforço, ela não reconhece o meu esforço. Então, isso é uma fala também muito comum. Então, por que que isso está acontecendo? Que momento eu estou perdendo do silêncio e da hora de falar? Para que eu possa conseguir aproveitar isso e transformar isso numa coisa boa. E aí eu ouvi, conversando sobre essas questões com o meu bispo, que eu me aconselho muito com Às ele. vezes eles acham mais fácil falar para o bispo do que falar um para o outro. Isso também. E conversando com o meu bispo, aí ele falou algo para mim assim: eu tive uma determinada dificuldade e eu percebi que aquilo não era bom. E então eu orei e jejuei. E ele falou algo que me tocou profundamente. Ele disse assim: é tão bonitinho. Ele me desconcentra. É um Telzinho. Ele falou assim: é impressionante como o jejum traz paz. Como o jejum te liberta, ele falou. É impressionante como o jejum te traz clareza. E ao jejuar, eu pude perceber o que eu precisava fazer. E então, guiado pelo Espírito, eu fiz. Então, às vezes, a gente deixa de acessar esses poderes que vêm dos céus, que está aí, que o Senhor nos deixou. Ele quer que apenas possamos acessar esse poder, pegar esse poder, usar esse poder e transformar a situação à nossa volta. É impressionante como às vezes a gente tira o Salvador das nossas lutas. Às vezes a gente tira o Salvador da própria igreja do Salvador. Quando a gente ignora ensinamentos, conselhos, ou quando a gente escolhe o que quer, o que não quer fazer dentro do Evangelho de Jesus Cristo. E aí a gente não pode fazer isso, a gente precisa buscar o Salvador para as nossas lutas. E ele vai nos ajudar a encontrar a sabedoria para agir e a paz para lidar com as questões. Pri, o microfone, Pri. Então, quem está com a gente não escuta. Às vezes eles Pessoal do ficam. online não escuta. Aí e quem vai fazer a recuperação depois, assistir, eles ficam, não vi. Acho que a questão também
fazer essa autoavaliação, né? Porque, como essa fala dos homens, por exemplo, cada homem tem uma maneira de demonstrar. É aquela questão de demonstrar amor, às vezes é no carinho, às vezes ou é no presente, enfim. E aí acaba que as redes sociais também interferem muito. Eu não sei a quantidade de mulheres, né, na igreja que usam, no caso, as mais velhas, assim, a partir de 30, né? Porque os jovens estão Como assim, sempre. mais velha a partir de 30? É porque já sai da parte dos jovens. Não, já tem 35. gente. Mas assim, entra aquela questão de fazer muita comparação. Por exemplo, o casal X ali está fazendo isso e a gente não faz. O marido ali está fazendo X para a esposa e o meu não faz. Acontece isso, a gente tem que saber também eliminar, fazer essa autoavaliação e saber ser mais gratas pelas atitudes que o marido tem conosco, né? Porque o que um não faz, talvez o outro não queira fazer por ser ele mesmo ou demonstra de outras maneiras. E a questão de não compreender, acho que é muita questão do diálogo também. Precisa ser sempre conversado, apesar de às vezes ser algo chato de se fazer. Mas é preciso, porque fica aquela pedra de tropeço, um aqui, no outro dia ali, quando vê, explode, não consegue lembrar que precisa de 90 segundos para respirar. Então, é assim, como a Edson falou, né? A gente não vai conseguir mudar outra pessoa. Às vezes é o jeito, Papel e mas lápis. nós precisamos ter bastante conversas, porque acaba que influencia no dia a dia. Sim. É isso mesmo. Não é à toa que essa parte da ira e da comunicação são as duas maiores aulas, né, desse curso. É. E elas estão muito interligadas uma na outra. A gente não vai conseguir vencer a ira sem ter uma boa comunicação. E vai ser muito passageiro isso. E aí ela vai ser recorrente, né? Isso é uma coisa interessante. Mas existem outros mecanismos e a gente gostaria de ouvir o pessoal do Zoom aí, né? Alguém pode ler aí? Peraí que eu vou passar aqui, que o Anderson passar para a tela certa. Pode. E aí, que esse computador é diferente do meu, eu não sei passar. Passa a setinha para baixo aí. Setinha para baixo? Como é que faz, Anderson? Melhor tu não apagar tudo. Digita assim, olha, aperta Ctrl Alt Del. Engraçadinho. Engraçadinho você. Obrigada, Anderson. Alguém do Zoom pode nos ajudar e ler aí o que está escrito? Tan, 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 tan. Nós estamos com a caixinha para ouvi-los, Anderson? Tá. Então, o pessoal do Zoom fica atento aí. Eu vou passar, vou deixar essa vez aí, deixa para próxima, então. Então, vamos lá. Quem pode, quem ainda não leu? Pode ler, então. Já tá, foi na mão, né? Antes que o estresse se instale e acumule, a pessoa deve pensar em uma reação que resolva o problema, não que piore. Premeditar uma situação quanto isto acontecer, irei reagir, É irei reagir quando? assim. É É quando, quando? né? É quando? Quando isso acontecer, irei reagir assim. Então, lá em Provérbios fala assim: a resposta branda desvia o furor, desvia a ira, mas a palavra dura suscita a ira. Então, o que que a gente pode aprender um pouco com essas frases? A gente até comentou, né? O irmão colocou aqui, pensar em outra coisa pode ser uma alternativa, né? No caso dos 7 anões. Então, às vezes a gente já sabe, irmão, que aquilo vai causar um constrangimento. Aí lá vem ela de novo, olha, mas então eu já começo a pensar, toda vez que ela vier com isso, eu vou fazer aquilo. E aí eu já fico preparado para que quando isso acontecer, eu já tenha uma reação pronta. E isso pode minimizar os efeitos da ira. Acho que é muito disso aí em relação a essa tela, mas eu queria ouvir alguns exemplos, talvez do dia a dia, prático, do que vocês ouviram acontecer com o vizinho. Alguém usa esse tipo de estratégia? Isso daí foi resolvido numa conversa,
que eu já falei sobre o erro de ser muito brincalhão, né? Aí a minha, já os 90 segundos comigo demora um pouco mais. Então, aí, por exemplo, quando a gente tá ali conversando, aí do nada eu já começo a mudar o meu humor. Aí eu já falo pra ele, Hércules, não dá, não dá mais pra mim, bora deixar pra depois, porque eu já tô nervosa. Só que aí eu fico lá, né, tentando respirar, e aí ele começava. E começava a remedar. Aí que eu ficava com mais ódio ainda. Teve um dia que foi passando até que Eu eu amo esse cheguei. curso, gente. Cheguei e conversei com ele. Falei, olha, não dá, porque ao invés de melhorar, tipo, deixa ali o meu espaço, né? Respirar, assim como eu faço com ele, e depois a gente vai e resolve. Mas não fica fazendo gracinha, porque na cabeça dele isso vai melhorar, só que só piora a situação. Mas aí foi resolvido numa conversa isso. É interessante porque a gente percebe que cada um tem sua maneira de lidar com as situações, né? Cada um tem sua válvula, cada um tem sua forma ali de não sentir tanto a pressão ou a situação que possa ocorrer, né? Mas a escritura ela é muito clara. Então, o que eu preciso fazer para despertar mais amor, mais compreensão, mais respeito? E o contrário disso também é verdadeiro, porque se eu respondo no calor da raiva, no calor da emoção, isso vai gerar uma briga. Em casa, Carlo, ele tem muito mais sabedoria nisso do que eu, porque ele usa muito esse silêncio sábio a favor dele. E às vezes, às vezes acontece uma estratégia que eu gosto muito, que funciona sempre. Tipo assim, quando ela tá braba, aí eu fico na minha. Depois a gente conversa sobre isso. E aí eu passo o dia trabalhando, quando eu volto, eu não posso chegar com ela e dizer, "Olha, vamos conversar sobre isso." E aí vai gerar, ela vai ficar aborrecida. E vai lembrar tudinho. Aí eu chego com ela e disse assim, aí eu abraço ela. Dou aquele abraço prolongado, né? Para liberar a ocitocina. Aí depois eu disse assim, amor, a gente precisa conversar. Sempre dá certo, né? Então a gente tem que usar estratégias o tempo todo. Pode funcionar para mim, pode não funcionar para outro, assim como tem outras coisas que podem funcionar para vocês e que para a gente Mas pode essa não dar estratégia certo. é importante, porque ele sabe o que funciona comigo, porque ninguém nesta vida, ninguém na mortalidade me conhece como Carlos. Ele sabe de todas as coisas da minha vida, ninguém me conhece como ele me conhece pelo gesto, pelo olhar, pelo tom de voz, então ele sabe, ele me conhece. Então, e vocês se conhecem. Então, o que é que desperta o amor nela? O que é que desperta? O que que a deixa mais molinha? O que que a deixa mais sensível? O que que eu preciso fazer? E o contrário também é importante. E aí você usa isso a seu favor para evitar a briga e a ira. E é lógico que quando isso acontecer, mulheres, eu digo mulheres porque às vezes nós somos um pouquinho mais, né? Mais de 90 segundos. Mais de 90 segundos, às vezes nós somos mais assim, possamos aceitar isso, porque às vezes a gente se prende tanto também àquela situação negativa e tudo aquilo que a gente foca expande. Isso é uma frase muito verdadeira. Então, se eu ficar cultivando a ira, ela vai continuar a crescer dentro do meu coração. Então, eu posso cultivar o perdão, o amor, a compreensão, porque isso também vai crescer e vai melhorar a minha relação. Isso tem muito a Vamos ver com o fazer de novo. próximo slide, Então vamos lá. tá? E aí? Essa é fácil. Eu vou ler, mas eu quero que vocês comentem. Treine a mente para pensar positivo em todas essas situações, em todas as situações, e não tire conclusões precipitadas. E o que aprendemos com a gravura? Mas pode continuar, amor, desculpa. Vou dar um exemplo para iniciar. O marido já chegou atrasado de novo no almoço, já fica chateada, Já mandou né? mensagem dizendo, quer que eu mande GPS? Só que às vezes foi uma irmã que chamou, uma família que chamou para dar uma bênção lá, eu passei lá e dei uma bênção, tudo, tal, por isso que eu cheguei atrasado. Então, em vez de perguntar assim, "Mas por que que você chegou atrasado hoje?" Já chega reclamando. De novo, coisa desse tipo. Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso, né? Sem tirar. Eu dei um exemplo, mas existem inúmeros exemplos
que às vezes a gente tira conclusões precipitadas, né? E muitas das vezes a gente foca mais no problema do que nas coisas positivas. É a história do meio copo cheio, meio copo vazio. O que você está vendo? Isso é treino. Você já sabe, né? Então já meio que treinou a mente, Mas né? aí mas tem estratégias para isso também. É igual que o casal adotou ali. Que horas é a aula? 7 horas. Aí chegaram aqui 7h30. 7h20, 7h20. Foi achando ótimo. que estavam 20 minutos atrasados, né? E aí, E aí, ótimo. Foi o primeiro casal a chegar. Continue assim, a aula da hora, aí 7 horas. coloque na sua mente que a aula é 19 horas, Se você né? treinar a mente aqui, sempre pensar de um jeito, você vai fazer sempre daquele jeito. Agora queremos ouvir os exemplos de vocês. Acho que está desligado. Acho que hoje. Descarregou? Não. Quando eu estava na missão, eu aprendi com a esposa de uma autoridade geral que foi lá na minha missão sobre nós darmos o benefício da dúvida para as pessoas. Naquela época lá na minha missão, algumas sisters estavam tendo problemas, né, de companheirismo e tal. E aí ela falou sobre isso, que às vezes a gente vê uma situação que acontece com a gente em casa, ou então naquela época da missão era alguma coisa relacionada ao ensino do evangelho e tal, mas isso acontece também no nosso casamento. Sei lá, ele deixou a toalha em cima da cama, por exemplo. O Júnior não faz isso lá em casa, sou eu que faço. Às vezes eu sou meio homem. E aí, às vezes, a pessoa pode pensar, de novo, ele só faz isso para me estressar, ou ela só faz isso para me estressar. E às vezes não é, às vezes a pessoa está atrasada, vai fazer outra coisa, esqueceu, ou sei lá, inúmeras situações. Então, a gente tem que dar para as pessoas o benefício da dúvida, né? A pessoa, talvez ela tenha feito com esse propósito, ou talvez não, mas a gente não sabe. Lógico que isso tem um limite também, né? A gente não pode ficar toda vez pensando que não fez porque quis. Mas eu acho que muitas vezes a gente vai conseguir controlar esse nosso impulso de ira se a gente fizer isso, dar esse benefício da dúvida. Não só para o nosso cônjuge, mas para qualquer pessoa. Sim, obrigada. E com Sempre relação a essa procure outra, ter o pensamento positivo. e com relação a essa outra frase aqui, né? Às vezes a gente sabe que o irmão, ou o casal, o marido falhou, mas ele se esforçou de alguma forma, tentou fazer tudo e a gente só olha a falha, não olha o esforço, né? Tem muito disso também. Na hora os exemplos não vêm, mas a gente sabe que isso acontece no nosso dia a dia e às vezes até conosco mesmo, né? Não é nem com o outro. A gente precisa ter o hábito de se escutar. Esse é um hábito muito produtivo, em todos os aspectos. A gente precisa ter o hábito de se escutar. Então, o que que eu estou falando? Eu preciso ouvir aquilo que eu estou falando. E aí, pegando o que o Carlos acabou de falar, ele se esforçou, não foi o suficiente. Tudo bem, mas ele se esforçou, mas eu só falo daquilo que não foi suficiente, do que a parte que não foi suficiente me causou. Mas a parte que ele se esforçou, mesmo que um pouco. E quando você valoriza o esforço do outro, isso desperta nele o desejo de se esforçar mais. Isso é uma regra geral? Nada na vida é uma regra geral. Nós somos falhos. Mas a verdade é que, em suma, é isso que acontece. Então, as pessoas elas tendem porque você desperta o melhor delas e elas querem melhorar a expectativa delas com vocês, né? E a Com o gente outro. e tem pessoas que só falam coisas negativas. O outro prepara uma refeição e aí, você gostou? Diz assim, tá, tô um pouco salgado, né? E é o tempo todo, e com N exemplos. Ah, eu fiz esse suco para você. Tá gostoso? É, ele tá bom, Tá muito mas eu fraco. gosto dele mais forte.
E isso vai acumulando dentro do outro, né? E o outro acaba não querendo fazer as coisas para você, e você diz assim, ela não se importa mais comigo. O Júnior pode falar. Isso é treino, é prática. Se você mudar É se isso, escutar. é se escutar. Tem um livro muito famoso do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele conta um exemplo disso da esposa dele, né? Ele disse que a esposa dele estava em um evento da igreja dela e ela, nesse evento, dizia que ela deveria, tipo, pedir uma lista para o marido dos defeitos que ela tem. E a gente sabe que todo mundo tem muitos defeitos, né? É muito fácil pontuar. A gente encontrar e quando você mora junto fica mais visível ainda, né? Que a pessoa de fato é imperfeita. Ele disse que ele pensou e ele falou assim que ele não escreveu nenhum defeito. Ele falou assim, ele deu para ela uma rosa, um chocolate, falou assim que para ele ela era perfeita. E ele sabia que, tipo assim, ele sabia que ela sabia disso. Tipo assim, todo mundo se entendia, mas ele resolveu, ele falou, ele pensou assim, não vai adiantar de nada pontuar os defeitos da pessoa, né? Mas eu posso simplesmente amar e elogiar de fato, de forma sincera, o que eu gosto. Muitas vezes assim conosco. É, acho que à medida que o tempo vai passando e dependendo da harmonia do casal, eu acho que algumas situações, por exemplo, às vezes eu falo para a Luísa, né? Fala o que tu tá pensando. Quando a gente já espera um julgamento ou algo assim, né? Eu falo brincando isso às vezes. Eu não posso falar isso nunca. Fala assim, eu sei o que tu vai Duas falar, eu horas sei o que tu tá pensando, né, em relação a isso, um exemplo, né? Mas essas coisas, elas de fato não vão mudar nada, né? Eu acho que é, as pessoas, elas de fato precisam, às vezes se esforçam para ser pessoas melhores, né? Fazer a expiação ter valor, mas tem coisas que são o jeito da pessoa. Por exemplo, isso da Luísa colocar a toalha na cama, talvez seja uma coisa que ela fez a vida toda dela e não é agora que ela talvez vá mudar, né? E são coisas que eu sei também que eu posso fazer que talvez não agrade tanto a ela, mas a gente se respeita, procura se entender. Eu lembro até que no início do nosso namoro, quando a gente teve alguns desentendimentos, vamos dizer assim, de opiniões, é, eu falei, né? Eu falei, olha, não vai adiantar. Se a gente gosta, a gente precisa sentar, conversar e resolver, e as dificuldades elas sempre virão. Outra coisa também que eu acho que muitas daqui pessoas passaram, né, principalmente para quem casou novo, vamos dizer assim, de pessoas que talvez não são da igreja falarem assim, ah, mas vocês são tão novos, né? Tem tantas pessoas se separando. E uma das coisas que a gente fazia quando a gente namorava, a gente estudava aquele manual do Casamento Eterno. E lá, se eu não estou enganado, dizia um discurso assim que é como no trânsito. A gente vê, a gente anda no trânsito e não repara que a maioria dos fluxos do carro eles estão andando sem bater, sem nada, tá numa normalidade. Mas quando você vê uma anormalidade, um acidente, aí você quer pontuar. Ah, olha, eu vi um acidente hoje. Então, talvez aqui de todos nós, né, todos são casados aqui, a gente muitas vezes não enxerga que a maioria dos casos estão dando certo. E a gente só muitas vezes só pontua aquele caso ali que está dando errado, né? Mas a maioria de fato dá certo. Muito obrigado. Muito legal, É isso obrigada mesmo. por suas palavras. E nós achamos, eu em especial, acho que vocês combinam muito. Desde a primeira vez que eu vi vocês parecem combinar, vocês transmitem essa harmonia Eu acho juntos. também. Ó, que bom, Legal. né? Isso é ótimo. Antes de passar a palavra do Júnior, tem mais. Tá, Tem a uma frente. aula está encerrando, que falta mais dois. A gente quer fazer uma atividade também com vocês aqui no finalzinho. Mas só para vocês entenderem do ponto de vista que é treino, né? Coisa da parte médica. Tem gente que fala né, tá falando um discurso e fala né várias vezes, pode ser outra palavra qualquer. E aí, uma das maneiras de você acabar com esse né é você ficar na frente do espelho e fazer um discurso de 3 minutos todo dia. E toda vez que você pensar em falar né, você troca por um sinônimo, troca por uma outra palavra. Se você fizer isso todo dia, na hora que você vai fazer uma oração, um discurso, né, ser orador de alguma coisa, você não vai mais falar o né, porque fica meio que automático. Você treinou sua mente. Recentemente, numa dessas devocionais que teve aí, veio uma autoridade geral, ele era gago, e a gente percebia que ele era gago, né? Mas ele discursava perfeitamente. E no final ele falou que era muito treino, foi muito treino para poder ele conseguir discursar sem gaguejar.
mas quando você começava a falar no dia a dia dele, a gente percebia que ele era gago. Então, a mente pode ser treinada. Se você começar a pensar só em coisas positivas, em vez do negativo, você vai mudar o seu É o comportamento. músculo mais poderoso. Pode ser domado e treinado todos os dias. Lembrei de uma situação, né, que cabe nas duas perguntas. É, eu sempre, desde criança, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre gostei de água gelada, né, de tomar água gelada. Para mim, o que mata a sede é água gelada. Água quente, para mim, só enche barriga, não mata a sede. Da barriga E, d'água, né? exatamente, da barriga d'água. Nem penso isso. E foi até uma coisa que a Ana achou muito engraçada quando a gente começou a namorar, que teve uma vez que eu reclamei. Cheguei na casa dela, né? Ela me dá um pouco de água. Fui tomar, né? Morrendo de sede, água quente. Falei, eu não gosto de água quente, gosto só de água gelada. Aí, No começo de namoro, no começo, para falar logo a minha preferência, né? Foi corajoso, Júlia. Eu não tenho tantas preferências, mas uma das minhas preferências é essa, de água gelada. E eu até brinquei com ela, falei, quando eu separo uma garrafinha, uma jarra, alguma coisa assim para mim no congelador, que quando eu vi, tu já me oferece essa gelada aqui. Aí, aí, falando da primeira pergunta, né, da primeira situação de não criar pensamentos precipitados, nesse sentido, né, eu chego em casa, eu gosto de tomar água gelada e às vezes a garrafa tá fora da geladeira, né, então já se tornou quente. Aí eu fico pensando, né, poxa, qual é a dificuldade de pegar, Desde sempre ela tomar, sabe, né? tomar água e colocar de novo a garrafa na geladeira ou alguma coisa assim. Mas aí depois eu tenho os pensamentos positivos. Não, talvez ela tomou água e foi fazer alguma outra coisa, foi cuidar da criança e tudo. Então, primeira coisa que eu chego em casa, depois de falar com ela, é encher as garrafas e colocar na geladeira, porque eu tenho certeza que alguma tá fora da geladeira. Então, e ela também aprendeu a não gostar de água quente por causa de mim. Então, quando ela já sabe, eu falo, amor, por que tem água gelada em casa? Ela fala, porque você enche e coloca no congelador. Por isso que tem. Ela já sabe, quando eu passo muito tempo fora de casa e não tem água gelada, aí ela lembra que eu não enchi. Porque sempre eu que encho e deixo na geladeira para gelar. Então eu já treinei a minha mente por isso, né? Eu já parei de jogar, né? Falar, por que ela não faz, por que ela não deixa na geladeira e tudo, e comecei a ter pensamentos positivos. Ela não fez por algum motivo, que ela deve ter razão, e eu vou fazer a minha parte. Eu vou encher e colocar água na geladeira e assim todo mundo fica feliz e não tem barriga d'água. Thalita, você pode ler para a gente o próximo slide? Já vai se preparando aí. É isso aí. Esse é o último, antes do desafio. É, acalmar os pensamentos que provoquem a ira. Não são acontecimentos da vida que afetam as pessoas negativamente, sim a maneira de pensar nesses eventos que produzem efeitos negativos. Você consegue comentar aí? O microfone ajuda? Botando aí perto do microfone para a gente todo mundo ouvir? Ficou bem baixo, mas a gente conseguiu ouvir sim, tá? Só que ficou baixo. Saiu a tela daqui. Calma, aqui, superando assim, você dando jeito. Voltou. Ixi. Sei lá. Pode nos ajudar? É, Tá pensando? eu tô pensando. É porque eu acabei de ter uma discussão com meu marido, aí eu não tô conseguindo elaborar os pensamentos agora. Acabou de Tá? quê? Mas a ideia é que é essa. A gente gera pensamentos na nossa mente, isso gera um sentimento, isso muda o nosso comportamento. Em outras palavras, a gente comentou isso ainda há pouco, né? Então a gente precisa ter pensamentos positivos para que a gente possa ter comportamentos diferentes. Senão a gente não vai. Se a gente ficar toda hora pensando no problema, a gente vai. é, Por exemplo, o problema está aqui, a solução está ali. Mas eu estou o tempo todo pensando no problema, o tempo todo problema. Nunca vou passar para lá. Eu tenho que pensar na solução para poder mudar de nível, né, de como resolver. E isso vai gerar atitudes na nossa mente, né?
É igual a escritura, você lê o evangelho, vê o evangelho, mas se não tiver ação, não vai conseguir mudar, né? Não vai ter as bênçãos verdadeiras dele. Não basta só o conhecimento. Então, a gente precisa ter esse tipo de coisas. Pensar, sentir e fazer. Vai comentar. Quer falar? O interessante disso tudo é que é uma cadeia de eventos, né? A gente pensa coisas ruins, a gente sente coisas ruins e a gente acaba fazendo coisas ruins, né? Eu me lembro muito de uma história que tem de um senhor que vive no Ceará, é o Seu Lunga. O pessoal conta muita piada do Seu Lunga. E tem uma história dele que diz que ele estava numa viagem, furou o pneu do carro dele e não tinha um macaco para trocar o pneu. E ele encontrou uma casinha lá e perguntou se eles tinham. Olha, a gente não tem, mas tem um senhor aí que ele tem, mas ele mora uns 5 quilômetros de distância. E ele é muito ignorante. E o Seu Lunga ignorante e o cara ignorante. E ele já foi pensando, eu vou pedir o macaco emprestado, ele vai mandar eu comprar, eu vou dizer que se tivesse onde comprar, eu comprar. Ele foi pensando no que ele ia falar pro cara, que o cara ia responder para ele e já foi simulando a discussão. 5 quilômetros no sol de meio-dia. E quando ele chega lá com o cara, ele bate na porta, o cara abre a porta e ele fala: pegue seu macaco e vá se lascar. E vai embora sem ajeitar o pneu do carro. Então, é assim. A gente, eu costumava muito ser assim também, né? Antes de chegar em casa, eu já ia pensando. Eu já vinha estressado do trabalho. Aí chegava em casa, não vai ter isso, Já vai ter começava a aquilo. simular Aí já briga dentro chegava da em casa cabeça. estressado. E ontem eu passei por uma situação assim, né? Ontem eu passei por uma situação assim. Eu costumo sair do trabalho e saio para fazer um serviço extra para ganhar um dinheirinho, né? E a síndica do condomínio me ligando para resolver besteira no condomínio e eu tive que voltar no trabalho, acabei perdendo toda a minha noite, fiquei estressado. Aí liguei para a Vanessa não me atendeu, aí eu fiquei mais estressado ainda. Aí liguei para Andressa, né, para nossa mais velha. Você realmente estressa a gente. Aí eu liguei para Andressa, que era mais, só que eu não sabia o que ela estava fazendo, eu só pensei, eu ligo e não atende, já fiquei estressado. Aí liguei para Andressa, a Andressa atendeu. E, enfim, teve um momento que ela falou assim: ah, vou passar para mim. Não, se tua mãe quisesse falar comigo, ela tinha me atendido. Desliguei o telefone. Aí depois, e estressado, e depois eu fui pensando, fui acalmando. Criou a briga Já todinha criei a na briga na cabeça, né? cabeça, e depois eu pensei melhor. Falei: não, quer saber? Eu já tô estressado, eu vou chegar em casa que é para ser o meu lugar de descanso, eu vou me estressar mais ainda. Aí, antes de chegar em casa, eu encostei num lugar, comprei um litro de açaí, fui para casa, falei: "Vanessa, bora tomar um açaí? Bora." A gente tomou um açaí, esqueci o estresse, fiquei de bucho cheio e passou. Né? Então é assim. Isso é uma coisa Protesta. que eu confesso que eu estou aprendendo aqui, né? Essa questão de me controlar melhor, de acalmar a minha mente. São coisas que eu estou aprendendo aqui nessa aula. Que bom. Porque eu tenho esse defeito que eu confesso. Esse defeito de simular uma conversa e quando chega na hora, eu já briguei com a pessoa sem a pessoa nem saber que a gente brigou. Interessante. Olha só. Vanessa, Posso falar claro. sobre o fato. Ele Mas diz, não esqueça de levar em consideração tudo. ele diz que ele está aprendendo, né? Todos nós, né, com certeza estamos aprendendo. Então, sobre o fato, realmente ele estava estressado, né? E eu vi que como eu não tinha culpa de nada, fiquei na minha. Percebi que ele não estava legal, né? E ficar jantando um na frente do outro, calado, mudo, não é legal. Mas esse era o silêncio da sabedoria, Vanessa. Sim, mas eu quis ajudar. Eu perguntei para ele se ele estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. E aí ele começou meio que se fazer, né? Aí disse, por quê? Não sei o quê. Tipo, eu vi que ele não tava querendo falar. Aí eu falei, nada, deixa. E não falei mais nada, não fiquei A perguntando. gente conversa hoje à noite. Perguntei. Então, são coisas que a gente aprende. Se ele não queria falar, se eu percebi que ele não queria falar, que ele estava começando a querer me dar patada, também deixa ele não quer falar, então eu vou perguntar mais. Se ele quisesse compartilhar o que tinha acontecido, eu perguntei a primeira vez, ele não quis falar, então. A gente só precisa entender essa distância entre o silêncio da sabedoria e o silêncio congelante. A gente não pode perder o time disso, para que não se crie uma distância muito grande, né? Porque, como você falou, talvez você não soubesse
como ele está dizendo agora, o quanto aquilo foi desafiador para ele, porque se ele fosse fazer o que ele estava sentindo, teria sido muito pior. Ao entrar em casa, já teria virado uma guerra, né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar positivo, até mesmo nas situações mais difíceis da vida da gente, porque esse olhar positivo vai me permitir ver a solução, porque o olhar negativo me faz andar em círculo no próprio problema. E eu começo a sentir tristeza dentro do meu coração e achar, e tudo que ele me trouxer, por menor que seja, ou por maior que seja, não vai surtir o efeito. Então, a gente sempre precisa pensar nisso. Qual a distância entre o silêncio da sabedoria e o silêncio congelante? Precisa haver uma dosagem aí para que isso não cause um distanciamento ou achar que qualquer coisa, mesmo que seja um esforço, mas para mim não pareceu esforço, mas para ele foi um esforço. Então, o que vai me ajudar a enxergar isso? Preciso buscar o Espírito. Eu preciso chamar o Senhor para essa luta, para essa conversa, para essa relação. E ele vai me permitir ver e sentir. E ao invés de achar, não, então não quero, né, vou deixar ou alguma coisa do tipo, eu começo a ver diferente. Isso também é treino, convidar o Salvador todas as vezes para as nossas discussões mesmo, por mais problemáticos que às vezes possa parecer, é importante, porque ele vai nos mostrar o que fazer. Hum. E aí, Nosso, acabou o slide? nosso último slide. Esse do desafio ainda não, deixa esse aí, depois, por favor. Então, pelo menos, Então, pelo menos as escrituras aqui, bom, só para a gente poder ler, tá? Tá. É, Essa escritura é do que? Ah, solução. Tá bom. vou ler as escrituras, tu lê uma, eu leio outra, pode ser? Eu leio a primeira. Pode ser, porque é pequena, né? Pois não é? Bora, se deu mal, bora. Bem. Vamos lá. Salmos 145 é 8? 8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Sofredor e de grande misericórdia. Por causa do meu amor, retardarei a minha ira, e por causa do meu louvor, me refriarei para contigo, para que não te venha a exterminar. E em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. O Senhor, ele é misericordioso. Ele é um amor, né? E ele condena a ira. Ele coloca aí. Mas ele também pode se irar. E ele vai se irar conosco, com o seu povo, né? Como já aconteceu em tempos passados, quando aquele povo ou quando nós vivemos em pecado, Acho que é quando né? ele exercerá a justiça. Isso. A justiça. Então, que a gente possa sempre viver na retidão, na dignidade, mas acima de tudo sermos pacificadores. Condenar as situações, evitar ao máximo as situações de ira, de constrangimentos. É isso que a gente pede, estar sempre com o Salvador do nosso lado, com o Espírito Santo nos nossos corações. E a conferência, ela nos trouxe em diversos momentos essa necessidade de compaixão, de mansidão entre nós, sobretudo dentro dos nossos lares, né? Então, o Senhor, ele condena a ira de todos os aspectos. Lembra quando ele estava ali, depois de sofrer no Getsemane, que aquele soldado foi querer prender Jesus Cristo? Qual foi a reação de Pedro? Qual foi a reação de Pedro? Ele Desembainhar. desembanhou, né? Tirou a espada da cintura e cortou a orelha do soldado. E imediatamente o Senhor disse que ele não deveria fazer aquilo. Prendeu Pedro e ainda curou. Pedro e curou o soldado. Quando eu quis fazer, repreendeu Pedro, tá? Não estava falando para você parar, não, tá? Então, tá perdoado. Repreendeu Pedro e curou o soldado. Então, o Senhor, ele sofreu todas as coisas, ele tem grande misericórdia por nós.
devemos nós também exercer essa grande misericórdia e esse grande amor por todas as pessoas. E vocês receberam um papel. Gostaríamos que vocês pudessem pular as cadeiras, assim, ficar uma ou duas cadeiras no meio de vocês. Por favor. Rapidinho. Pode ficar aí. Isso. Pegue seus papéis e suas canetas. Nesse papel, tá? Nesse papel eu quero que vocês façam o seguinte. Coloquem aí quantas coisas vocês quiserem que desagrada o outro, que você não gosta do seu companheiro. Quantas coisas vocês quiserem. Vai ficar em branco, né, Rafael? Vai ficar em branco. Eu entendi o teu wish, Rafael. Vou te ajudar, hein? Eu entendi o teu wish, vai ficar em branco. Você que está em casa assistindo pelo Zoom também pode pegar um pedacinho de papel, ficar aí mais distante do seu companheiro. Tudo que você não gosta nele. Você pode escrever quantas coisas você quiser. Me dê seu celular, amor, por favor. Não entra, filho, porque é outra E conexão. Anderson, me dá o teu telefone, então? Ele entra aqui? Que o nosso não entra. Tu tem lá o aplicativo do Evangelho, né? A gente pediu lá no grupo para trazerem o fone de ouvido. Alguém trouxe? Ah, tá aí o seu. Ele é bem alto, Bota o abafador, melhor. porque a gente tem esse aqui. Mas quem quiser pode usar o seu também. Já? Preciso fazer com todo mundo. Eu só com os homens e as mulheres. Vamos atentos. Tudo. Mas Não, fazer um homem, fazer um homem, fazer um homem, fazer uma mulher. Estou falando. Uhum. Só para entender o princípio, né, o conceito. Sim. Já? Tudo. Você pode colocar tudo que te desagrada, tudo que você não gosta, tudo que você queria mudar, enfim, tudo que você quiser. Você coloca aí nesse papel. Não se preocupa que ele não, ela ou ele não vai ler, A tá? gente vai rasgar, ninguém vai ler o do outro. Ei, não é para ler. Olha, ei, vamos focar no seu, tá? É para causar intriga na nossa aula. Vocês são demais, Abre o binário aí. Pô. tá? Aqui? É aqui? O novo. Agora o. Quero ver se tá ok. Diga aí. Onde é que aumenta? Nada? Um play. Deixa eu dar play. Tem play. Eu não Tem que dar o play, né? Como é que vai tocar se não der play? Aumenta. tá tudo. Tá saindo. Ah, agora. Ah, é aqui. Já. Então, bota mais alto. Fala baixo. Tá? Tá bem alto? Tá muito alto não, mas dá pra abafar. Aqui em pé, aqui na frente. Pode vir. Não, É. ainda não. O casal, Sim. deixa eu pegar. Já terminaram? Vanessa, vem aqui. Rafael, por favor. Daniel. Daniel? Sim, porque eu quero te chamar de Rafael, né? Rafael é o outro, inclusive, ele nunca mais. Tenho outro. Não, vou. Anderson, dá para cortar essa parte da gravação da aula? Então, vamos lá. Pegue o papel de vocês, por favor. Pode soltar. Tem senha aqui. Desligou aqui, filho. Acho que ele travou. Tem senha, não? Não. Ah, ligou de novo. Muito bem. Então, você vai ficar aqui, você vai ficar aí, tá? Você vai ficar bem É aqui. alto. É alto? Então, nós vamos começar com É que é baixinho esse som. Daniel. É baixo? É, tem que ficar longe.
Para, por favor, amor. Não vai ouvir. O problema de usar o telefone alheio é esse. Vem. Não, não põe ainda, vem pra cá. Você, quando eu disser, vai ler de tom normal tudo que você não gosta dele para ele. Não, para ele. Uhum, uhum. Você lê daí, tá bom? Tá? Pode botar Eu botei, todo vai. o volume. Licença, amor. Eu faço assim. Tá ouvindo? Não precisa falar muito Você alto. tá ouvindo? Olha pra cá. Tá o máximo? Eu não gosto quando você fala palavrão. Eu não gosto quando você bate nas coisas com raiva. Eu não gosto quando você não conversa. Não gosto quando você tira a paz. Você escutou? Não, escutei. Você escutou tudo que ela falou de você? Agora você tem que me contar. Acho que Belfone é a música que é mais. Lê pra ela. Vira pra lá, vira. Vai. Quando ela não entende que não quero falar sobre isso, entre aspas, no momento. Você escutou o que ele falou pra você? Ah, agora me dá aqui. Você escutou o que ele falou pra você? Como tá se sentindo a respeito do que ele falou pra você? E sobre o que ele falou pra você? Exatamente. Nada. Como você se sentiu sobre o que ela falou pra você? Exatamente. Nada. Isso não define quem ele é. E o que ele disse não define quem você é. Porque vocês são filhos de Deus. Vocês têm atributos e características divinas. E é isso que deve ser exaltado. E quanto mais isso for exaltado, mais será isso que vocês se tornarão. Então, o que ela tem para dizer para você sobre isso, não importa. O que importa é o que vocês têm para cultivar sobre as bênçãos do Salvador. Então, agora, e a música? O que trouxe? Então, vocês podem se beijar e se abraçar e sair com essa curiosidade do que ela tinha para te dizer? É isso que é o mais importante do que todas as coisas. E às vezes a gente acha que fazer o outro saber o que eu penso dele é o mais importante. Então, cada um de vocês. Obrigada. Cada um de vocês. A gente não vai fazer com todo mundo, né? Eu acho que Mas a gente pode a fazer com mais ideia, um? a ideia Dá tempo da gente fazer com mais um? é porque tem a janta, né? Tem a janta, tem a janta. Tem a janta. É, Alguém gostaria de participar? Só mais um? é, Não. Não, não vai dar. Falar mal de mim, eu já peço logo o divórcio, tirar logo a aliança. Vai lá. Peraí, só um minuto. Senha. Fala alto aí. Não, 3, 2, 5. o meu celular já é assim, todo mundo sabe assim. Falei alto, tá gravando a aula. Eu só falei dos primeiros, tá? Tá no volume máximo? Pode ler. Falar. Quando eu tento conversar e levo na brincadeira. Não posso ver. Deixa A leitura labial.
E vem a mosca, senta, aí ela joga um bocado de jogar ela tudo fora. E quando ele fica com raiva, ele se transforma em outra pessoa, né? Esse bonequinho aí, né? Isso aqui é prática, treinar a blindar os ouvidos, entendeu? Para poder não gerar ira. Ele nem se Amor, aborreceu. amor, vai dar assim por cima do cabelo? Amor, pode dar pausa? A musiquinha é boa. Tá bem? Se você ouvir aquelas Vai. músicas. Tá ouvindo a música? Ele não olha pra lá. Quando diariamente essa mulher fica brava. E prefiro o cabelo natural. Os cachinhos dela é bonito, gente. Não é? Fala aí, real. É só. Ó, É um homem que se estressa com pouca coisa. É, mano. como você se sentiu sobre o que ela falou de você? Não, mas eu imagino. Não, não, não. Não estou falando de imaginação. Lembra? Nada da gente criar coisas. Estou perguntando sobre o que você se, como você Ela, sentiu rec- sobre o que ela ela falou. reclamou de alguns pontos negativos e isso te afetou no quê? Você sabe por quê? Exatamente. Porque isso não importa. Você está focando em outras coisas, que a gente possa focar no que interessa. Aqui, por exemplo, impediria de você ser feliz com ele? Importa? Não importa. Como você se sentiu ao ouvir o que ele tinha para dizer de você? Você sabe por quê? Porque isso não importa. E olha que foi pouquinho, não importa. Porque vocês não precisam que isso aqui, você precisa que isso aqui aconteça para ser feliz com ela? Não precisa. E mesmo que você tivesse outras coisas para colocar, se parar para pensar, elas não precisam acontecer ou deixar de acontecer para que você seja feliz com ela. Não é? O que vocês realmente precisam é um do outro, é estarem juntos e permitir que o Senhor possa abençoar a relação. Agora esse é o momento de abraçar, O Moreninho, ele entendeu? corre. Esse é o momento, é a deixa. Vem cá. Ana, isso tinha que estar sendo filmado. Tá Agora, gravado, tá gravado. agora os outros casais, por favor, fiquem de pé, que não participaram. Dobrem no meio o seu papel. Dobrem no meio o seu papel, por favor. Cadê Júnior, o seu papel? Dobre no meio o seu papel. E façam a mesma coisa. Aí eu pergunto para vocês: vocês precisam destas coisas para serem felizes um com o outro? Não, então rasga, joga fora. Vocês não precisam disso. Se essas coisas deixarem de acontecer ou pararem de acontecer, algo do tipo, isso vai impedir que sejam felizes um com o outro? Não impeçam. E um outro ponto principal é blindar os seus ouvidos. Blindar. Às vezes a gente fala coisas quando a gente está aborrecido, quando a gente está triste. Vamos blindar os nossos ouvidos com coisas boas. Buscar o Espírito. Podem sentar-se, obrigada. Buscar o Espírito do Senhor para que ele possa abrandar o coração de vocês. Vocês não precisam de nada disso para serem felizes, só precisam de um ao outro. Quando eu digo só precisam de um ao outro, gente, é a deixa para se beijar e se abraçar. Isso, é a deixa para se beijar e se abraçar, esqueceu? A gente fez essa atividade na segunda-feira, na nossa noite familiar, com os filhos e com... Foi muito legal, foi muito legal. E aí a gente Bem, percebe que a gente precisa de muito pouco para encontrar felicidade um com o outro. A gente só precisa, talvez, de um pouco mais de trabalho, de treino, e isso vai fazer total diferença na vida de vocês. e agora eu vou apresentar um desafio, que é o nosso último slide. Só que, assim, esse não é um desafio da semana. Esse é um desafio para toda a vida.
Aí, e o vale massagem ainda tá valendo, tá? É, Só para a ficar gente vai claro. prolongar o Vale Massagem, né? Porque nem todo mundo cumpriu as 3 bônus. E a gente vai fazer esse desafio para toda a vida. Vamos lá? Quem é que sabe qual é? Nunca durma brigado. Isso é escriturário. Está lá em Efésios. Diz assim, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Ele está dizendo assim, ó, se você se irar, você precisa apaziguar isso até o pôr do sol, para que você não cometa o pecado e não dê lugar ao diabo. Ou seja, precisa resolver, mas resolver com o Espírito, com a presença do Espírito Santo. E a gente vê muitos casais desse jeito, né? Então, que a gente possa dormir sempre agarradinhos, né? Para fazer a diferença na vida de vocês. Trazer o amor para o lar, para o relacionamento. Não dá para dormir brigado. Se a briga aconteceu de manhã, que se resolva à tarde, que se resolva à noite. Com mansidão. Se a briga aconteceu à Noite. noite, guarda os 90 segundos, faça alguma outra coisa, como um açaí, mas conversem, né? Conversem e durmam agarrados. Se existe algum constrangimento ainda para isso, por conta, faça uma oração, ajoelhe o casal, os dois, e faça uma oração. E aí depois durmam agarrados. Depois vocês continuam a briga no dia seguinte, se for o caso, mas naquela noite não pode haver briga. Né? Briga. Mas o interessante é que você vai conversar, você vai resolver, você vai dormir agarrado. E nessa ocasião, pode ser que ainda tenha algo incomodando no coração, porque às vezes o orgulho e outras questões atrapalham. Mas quando você dorme agarrado, quando você dorme sentindo o amor um do outro, ao amanhecer não existe mais esse desconforto. O esforço, ele vai ser recompensador. Então, esse não é só para esta semana, mas nós temos esta semana para praticar, caso ainda não façamos isso, para praticar. E na próxima semana, praticar de novo. É fazer todos os dias até dar certo. E depois de dar certo, é continuar a fazer para o resto da vida. Queremos compartilhar o nosso testemunho com vocês, de que Deus criou as famílias para serem eternas, mas não só para viver de eternidade em eternidade, mas para estarem juntas em felicidade, desfrutando das mais elevadas bênçãos, das mansões celestiais que o Pai tem preparado para seus filhos. Ele deseja que as famílias prosperem em mansidão, em amor. E isso precisa ser usufruído, iniciado e praticado neste momento, na mortalidade. E Jesus Cristo, ele é nosso amigo, ele é nosso Salvador e Redentor. Ele está disposto a nos ajudar em todos os momentos e a superar todas as dificuldades. Mas lembrem-se, precisa treinar e precisa reconhecer a nossa necessidade do Salvador Jesus Cristo e convidá-lo a fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Nós cremos nessas verdades e testificamos elas a vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, muito obrigada mais uma